Fala galera, beleza? Hoje é Lacerda aí trazendo o terceiro álbum do Richard Wright aqui no nosso canal. Se inscreva aí, dê o seu like, comente depois de ver o vídeo e compartilhe, please! E hoje nós vamos falar do álbum Broken China, lançado em 7 de outubro de 1986, produzido pelo Anthony Moore e pela Laurie Latton, né? O produtor aí junto com Anthony Moore desse disco aí do Richard Wright, nosso querido, amado e saudoso tecladista do Pink Floyd. Depois de 12 anos do seu último petardo ali, o duvidoso The Identity, né? Aquele disco que você sabe, falamos sobre ele semana passada, que ele gravou ali totalmente fora da sua zona de conforto. Mas vamos seguir em frente com esse aqui, que foi o disco que ele pensou em produzir desde a época do Division Bell. Tanto que você sente algumas coisas similares àqueles sons que ele usou na gravação do Division Bell. Inclusive quando você ouve The Endless River, que é aquela sobra de estúdio do disco de 94 do Pink Floyd, tem alguns efeitos ali que lembram Cluster One, por exemplo, ali do Division Bell, coisas que você ouve aqui nesse disco Broken China. O Richard Wright ele deixou claro que ele queria que o The Division Bell de 94, que é o disco que ele ali já é tecladista efetivo do Pink Floyd, um dos compositores junto com David Gilmour, ele queria que o The Division Bell fosse um álbum conceitual, porque ele acreditava que realmente o Pink Floyd ele tinha que se concentrar em conceitos, e por mais que o David Gilmour diga que o álbum tem um conceito sobre comunicação e a falta da mesma, o Richard Wright achava que esse disco do Pink Floyd tinha que ter um tema mais específico. O que ele fez? Ele chamou o Anthony Moore, que já tinha composto com ele o Wearing the Inside Out, a música que ele canta lá no Division Bell, e que trabalhou também com o Pink Floyd no Momentary Lapse of Reason. E ele chamou o Anthony Moore para ajudá-lo a compor e produzir esse disco. E ele queria falar sobre a luta da sua então esposa Mildred contra a depressão. Essa sua atual esposa agora ela se encontrava depressiva e era uma luta ferrenha contra essa doença, esse problema. E ele queria falar sobre isso. Então o que ele fez? Junto com o Anthony Moore, eles começaram a produzir o disco pensando nisso. O disco é gravado em 4 estúdios, inclusive no Astoria do David Gilmour, o barco flutuante. Algumas coisas foram gravadas lá e, como eu já disse antes, lançado em 1996, cara. O disco ele tem participação de várias pessoas, entre elas a falecida também recentemente Sinéad O'Connor, cantando 2 músicas. Ela canta Reaching for the Rail e Breakthrough. Breakthrough, se você conhece o David Gilmour in Concert de 2004, aquele DVD maravilhoso que ele gravou ao vivo com uma banda muito bacana, você sabe que ali o Richard Wright faz uma participação especial cantando a música desse disco, Broken China. Ele canta essa Breakthrough agora com ele mesmo cantando, o que eu acho que no disco ficaria também bem melhor. E o David Gilmour fazendo o solo ali. Esse solo que você vê no David Gilmour in Concert, David Gilmour compôs para entrar no disco Broken China. Mas eu não sei porque o Anthony Moore achou que era melhor lançar a música ali, claro, com a voz da Sinéad O'Connor, mas sem o solo. Disse que a música funcionava melhor sem o solo. Eu fico doido para ouvir como seria essa música, fora aquela versão ao vivo do David Gilmour e a banda dele acompanhando Richard Wright, como seria a música de estúdio com solo de David Gilmour. Essa aí a gente perdeu. E tá aí, tem aqui também a participação de vários músicos conhecidos. Tem aqui, que eu acho interessante, a Kate St. John. Eu já falei dela aqui no canal, naquele vídeo de 20 melhores solos de saxofone. Ela fazia parte de uma banda que o David Gilmour produzia, chamada The Dream Academy.
e ela tá fazendo todos os instrumentos de sopro aqui. Eu acho ela uma musicista fantástica, que ela tá aqui dando seu pitaco aqui no disco. Além disso, ainda tem o Tim Henrique, que você sabe que trabalhou com Pink Floyd nos seus shows ao vivo, né? O Tim Henrique fazendo aqui as guitarras. Também nas guitarras tem o Dominic Miller, tem o Steven Bolton nas guitarras, o Pino Palladino no baixo, Manu Katché na bateria e o Cian Bell no violoncelo. Também tem aí, eu acredito que seja irmão do Palladino, Pino Palladino, o Mas Palladino fazendo os backings vocais, além da programação do Anthony Moore, que fez a programação aí de arranjos e efeitos de voz. Algumas músicas você escuta algumas vozes no telefone, é o Anthony Moore fazendo. E aqui o Richard Wright, é claro, fazendo as vozes no disco, os teclados e programação. As faixas do disco são Breaking Water, a primeira faixa é uma instrumentalzinha bem bacana. Nessa aqui você começa a sentir o clima da Cluster One do Pink Floyd. Também tem aí Night of a Thousand Fury Toys. Esse disco ele tem um quê meio de uma batida meio Enigma, saca do Enigma, né? Ainda mais naquele disco, o segundo disco deles, The Cross of Changes, The Cross Changes. Cara, tem esse disco. Tá em algum lugar ali eu não achei. Então tem um som meio do Enigma, parece um pouco com Enigma, aquele som meio world music, new age. Tem umas integrações bem legais de guitarra assim. A voz do Richard Wright tá bem bacana, aquela voz aveludada dele com aquela coisa britânica dele. E aquele som bem... tem uns lances bem experimentais, né? Também não é a cara do Pink Floyd não, mas é o melhor disco do Richard Wright. Entre ele, o Identity do Z e o Wet Dream de 78, esse aqui é o melhor disco dele com certeza. Vem a música também, a terceira faixa, Hidden Fear. A quarta faixa, Runaway, também muito bacana, cara, muito bacana essa música. A quinta faixa é Unfair Ground. Satellite também. Woman of Custom, muito bacana, tem a faixa 8 que é um interlúdiozinho. Preciso ressaltar que esse disco é dividido em 4 partes, né? São 4 partes, né? Diferente dentro desse conceito. Aí, dividiu em 4 partes. Aí vem a faixa 8 que é o interlúdio, depois vem Black Cloud, faixa 9. Far From the Harbor Wall, tem a música 11 que é Drowning, a música 12 que é a música com a Sinéad O'Connor, Reaching for the Rail, também tem a música Blue Room and Venice, a música Sweet July, é a faixa 14, a faixa 15 Along the Shoreline e a faixa 6 que é Breakthrough, que a gente conhece muito bem, fechando o disco. É um disco muito superior aos seus discos anteriores. E é claro, você reconhece toda aquela magia do Richard Wright nos teclados, na programação. E ele aqui, claro, usando algumas coisas fora do campo do Pink Floyd, mas sempre trazendo aquele DNA que você conhece. Então tá aqui o nosso disco Broken China, fechando os discos do Richard Wright. Não tem muito mais do que falar, não tem muito mais informações. É um disco que já teve uma aceitação bem melhor, né? Claro, do que os outros dois. E fica aí para você dar aquela caçada e ouvir o som do mago dos teclados do Pink Floyd, o saudoso Richard Wright. Tá aí, Broken China. Para ele eu daria aí nota 9 de 10, cara. Disco espetacular, o clima muito bacana. É um disco para tu ouvir inteiro e relaxar. Muito bacana, apesar do tema ser um pouco pesado, falar sobre depressão. Valeu, galera, até o próximo vídeo. Vamos que vamos. Semana que vem eu não sei se eu começo com o Syd Barrett,
falando sobre os discos do Syd Barrett, ou falando do Nick Mason, que tem 2 discos também, Syd Barrett 2 e o Nick Mason 2 discos. Vou ver o que eu vou fazer semana que vem, tá beleza? Forte abraço, até a próxima.